Fala galera, estamos aqui com o nosso Thunderwolf. Seguimos na linha do Lightning Storm, mas com o adicional do nosso bom e velho cajado, o Kronstaff. A gente conseguiu 3 dele. Estamos utilizando o que tem o maior item power. 742 mais 25, né, de item power. É difícil ter um item power forte nele. É o terceiro e esse é o maior deles. Isso influencia bastante no nosso dano. Mas a passiva dele é o que importa. Eu tenho um outro, esse aqui tá com mais 6 de nível de Claw. Eu tenho um outro que tá com mais 9. Mas os status desse aqui são bem melhores. E essa build aqui, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho colocado vídeos aí só mostrando combate em ação e não comento nada sobre. Mas o jeito que funciona aqui é o seguinte. O Claw é o nossa skill básica, né? Nosso ataque básico. Com esse cajado, ele fica super buffado. Ele usa duas habilidades básicas numa só. Que é o efeito único dele. Ele se torna, além dele se tornar uma skill do tipo Storm, que vai fazer toda a diferença, ele também utiliza Storm Strike com 150% do dano normal de Storm Strike. Então eu estou dando duas skills básicas ao mesmo tempo. Isso faz com que o nosso Lucky Hit seja muito aumentado, né? Tô com um Lucky Hit de duas skills básicas, que geralmente são os maiores Lucky Hits do jogo, ao mesmo tempo. E aí a gente trabalha em volta disso para ter dano já aí, mas também ter uma regeneração de espírito muito forte com o nosso Earthen Might. Earthen Might, que é essa aqui, Passive Here, essa passiva aqui, que é o nome, né? Passiva Ki, passiva chave, Earthen Might, funciona para terra, mas nós temos aqui na luva esse aspecto lendário que faz com que ele funcione com Storm também, ou seja, o Claw aqui vai servir para ativar esse Earthen Might. Esse Earthen Might faz o quê? Ele tem diferentes textos, né, na sua descrição, mas basicamente, se eu acertar um Lucky Hit de 5% de chance de acertar esse Lucky Hit, eu tenho durante 5 segundos ataques críticos garantidos e o espírito recarrega até o máximo, de uma vez só. O espírito recarrega no máximo e eu tenho 5 segundos de acertos críticos de tudo que eu usar. Então o Claw tá procurando isso o tempo todo. Pode ficar reparando no espírito ali que de vez em quando ele vai encher, meu boneco fica meio brilhosinho. É isso que aconteceu. E quando isso acontece, a gente usa Lightning Storm, critando em tudo. Quando o Lightning Storm crita, ele tem alguns efeitos adicionais, que eu já vou mostrar ali. Tá vendo essas bolinhas? Essas bolinhas correndo pela tela, bolinha azul? Então, esse é um dos efeitos. Nós também temos efeitos elétricos de Lucky Hit para todo lado na build. Essas bolinhas são isso aqui, ó. Dancing Lights, alguma coisa assim. É o nome desse aspecto. Ele tá fraco aqui, eu já tive mais forte, mas precisei mexer nos itens e agora tô com uma versão fraca, mas dá pra chegar até 3.700 de dano. Eu acho que é por bolinha.
É muito forte essa skill. É muito forte. Então, essa é só uma das sinergias da build. Ainda tem sinergia com a nossa ultimate. Aumenta todo o dano crítico que a gente causa. Dentro daquele período de tempo ali que o inimigo está petrificado. Ou se for um boss, só dentro daquele intervalo de tempo ali. As nossas habilidades que a gente está usando, defensivas. Earthen Bulwark, que dá uma barreira. Unstoppable também. E também está nos dando Fortify. O Bloodhall dá uma cura da velocidade de ataque e reseta o cooldown com abates. Também está dando Fortify porque eu estou usando aqui nos Spirit Booms Fortify 10% para todas as skills defensivas, por isso que estou usando 3. Esse da Fortify já nativo dela, 18% mais 10 do Spirit Boom, 28 só aqui. Aqui 10, reseta toda hora. E aqui 22 mais 10, então 32 nessa. Essa também me cura. Essas duas curam. Isso está combando com a minha armadura da calça aqui, né? Que a cura, além do máximo, vira uma barreira. Eu não tô com o aspecto que me dá dano por ter barreira. Seria muito útil. Mas tá faltando slot para aspecto, cara. Se eu tivesse mais... acho que pelo menos uns 3 slots eu ia conseguir fazer tudo que eu queria. Ó, o Butcher voltou aí. O Butcher voltou. Vamos ver. Ele tá afim de porrada. Esse escudo dele, cara. O escudinho branco dele. Ele bloqueia ataque crítico. Ou seja, ele tanca todo o meu dano. Meu dano todo é crítico. Da última vez você me deu trabalho, hein, Butcher? Não tô desviando de nada, tô só parando e batendo. Também não consigo, né? Aí, quando ele liga esse escudo branco, meu dano acaba, ó. Usei a ult errada, tinha que ter usado a ult quando ele não tinha escudo, pra dar dano crítico. Aumentado, né? Devia ter esquivado ali, não tive reflexo. Butcher. Bye bye. Já era. Então tá muito forte. O único ponto fraco que eu tinha antes nessa build era exatamente esse X1 aí, né? Contra boss. Que eu não tinha dano single target. Tava difícil. Pra dar dano single target tem uma técnica que a gente faz. Que eu faço, né? Com Lightning Storm. Tá vendo que ele vai espalhando, né? Ele vai adicionando raio, ele vai espalhando. Isso segurando o botão. Mas se você já tá com ele estacado em 5 raios, né? Ou seja, quantos for. Geralmente eu faço isso quando já tá estacado no máximo com 5. Solta o botão e aperta e fica soltando e clicando. Ele tende a soltar os 5 raios mais próximos da onde você tá clicando. E muito mais rápido. Ao invés dele ficar castando esses raios nesse intervalo de prau, 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 prau. Você solta e clica, ele vai soltar os 5 estacados de uma vez. Prau, 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 prau. Bem aproximados do ponto onde você está clicando. Isso aumenta muito o dano single target. Era isso que eu fazia antes, mas era mais difícil porque era muito difícil regenerar espírito. Agora com esse cajado eu tenho espírito full ali o tempo inteiro. Olha o que eu disse sobre ficar pressionando. Vamos estacar aqui. Acho que não vai dar nem tempo. Ela vai morrer antes. É muito dano, cara. Single target dessa build é tremendo. E
Isso daqui nos dá um dano em área, é o absurdo, é o que a gente precisa. Só preciso da versão melhorada dele para ter mais dano. Mas é isso aqui que limpa hordas de monstros mais menores, né? E então essa build ela não tem... Por que eu gosto tanto dessa build? Deu muito trabalho para chegar nesse ponto. Eu refiz e experimentei muita coisa, tirei coisa, coloquei coisa, testei diversos tipos de arma. Esse cajado não é o maior dano possível, eu tenho arma bem mais forte que ela, mas esse efeito de transformar o Claw em habilidade de Storm e o ataque speed que dá para ter com isso, com esse aspecto aqui, que dá muito ataque speed, fica muito fácil de procar o Earthermite, que é o ponto-chave da nossa build, é isso aqui, né? Esse é o ponto-chave. Eu tava falando do Earthermite, não completei, mas ele tem esse detalhe aí que se eu estiver causando um acerto crítico e o inimigo estiver stunado, imobilizado ou em knockback, isso acumula essa porcentagem de chance de lucky hit, então fica mais fácil. Por isso que é legal ter aqui bastante crítico, o Claw causa crítico, tudo que pode ser crítico eu tô estacando, e também aqui no Lightning Storm, não só no Lightning Storm, né? A gente tem aqui a passiva dele de imobilizar, isso ajuda também o Earthermite, como também aqui a gente usa chance de imobilizar no Lucky Hit. Então, isso aqui tudo quando dá Lucky Hit proca também eletricidade. Isso daqui aumenta o dano, se ele já tiver imobilizado pela própria passiva do Lightning Storm, não é desperdiçado, aumenta o dano. Isso daqui tem que pôr só para liberar. E esse aqui também causa vulnerável. É interessante. Podia pôr mais um ponto aqui, mas 1 segundo dá, é muito rápido. A sequência de dano em 1 segundo, não preciso renovar. Se ele já... Bom, seria bom, mas não estou dependendo tanto desse vulnerável. Seria interessante até colocar mais pontos ali. Mas eu não vejo ele procar tanto. Aqui, isso aqui é para funcionar com o lobo, né? A gente está causando Poison. A garra eu coloquei aqui chance de atacar 2 vezes, porque o ataque é muito forte. Se ataca 2 vezes, mais proc, mais lucky hit. Então aumenta ainda mais a chance de procar o Earthermite, atacando 2 vezes ao mesmo tempo. Fora dá muito dano, né? E aqui eu coloquei Poison desse lado, que quando ele crita causa Poison. E aqui inimigo com Poison toma mais crítico. A gente tem crítico garantido aqui. Isso aqui, com isso, funciona, é perfeito, é muito dano. E aqui dá espírito de volta pra gente, caso a gente não consiga colocar o nosso Earthermite com muita facilidade. Isso aqui vai fazer a gente ter espírito. E o efeito principal é aquele dano que simplesmente deleta a tela quando você usa isso, porque ela amplifica o dano de crítico, né? Que a gente está causando automaticamente. Eu queria ter mais pontos para botar aqui também. Isso aqui é muito bom, isso cura muito, ajuda na barreira. Esse também aumenta o dano da tempestade, né? Mas eu coloquei tudo aqui, porque isso aqui a gente usa muito, o tempo inteiro estamos usando isso. Estamos usando o tempo inteiro e faz sentido eu ter mais dano aqui, porque eu nem sei quantos centenas ou milhares desse ataque eu lanço em uma dungeon, por exemplo. Muitos. Apesar de que a maior parte do dano dele, eu não sei se ele utiliza o Storm Strike com o mesmo nível do Claw. Não sei como funciona. Acho que ele não proca melhoramento nenhum, é só o Storm Strike mesmo junto. Não sei em qual nível, qual é o tamanho do dano. Ele não especifica, tem que fazer algum teste. Eu tentei testar já, colocar pontos aqui no Storm Strike para ver se aumenta o dano, mas não consegui perceber nada. Quando bate, proca um monte de coisa de lucky hit, sai eletricidade. O que mais? Que é isso aqui, ó.
Isso aqui proca um monte de coisa. Ele fica até difícil de ver. É muito dano acumulado, muitas instâncias de dano, né? Mas tá causando bastante dano essa build aqui. Tem espaço para melhoramentos ainda, né? O Paragon Board tá meio porcão. Eu só tenho esse glifo aqui, nível 2, né? Nível 15 dele é como se fosse um nível 2, que é onde ele melhora mesmo a área dele aqui. Os outros ainda, não sei, tô pensando em mudar de lugar, talvez, não sei. Tô fazendo um caminho aqui, meio doido. Talvez vou resetar alguma coisa. Tamo aí, testando, né? Mas vou seguir postando mais vídeos quando evoluir mais a build e vamos ver onde vai chegar. Ainda estamos 79. Quero ver no 100 o dano que a gente vai estar causando. Valeu, galera. Abraço. Fui.